Ei, ei. Glória a Deus, amada igreja. Homens da oficina, convido vocês a se colocarem de pé agora na presença do Senhor. Que nós possamos depositar a nossa fé, que nós possamos colocar o nosso melhor nessa comemoração agora. Mais uma oficina, mais um ano que nós podemos falar: Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos acompanhado, até aqui nós podemos depositar a nossa fé em Ti e crer plenamente no Teu cuidado, no Teu sustento. Portanto, louve e adore, declare o nome do Senhor essa noite, amém? Colocar minha fé em Ti, nas palmas, caminhar sem ao lado olhar. Você crê? Eu creio e confio em Ti. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. 3, 2, 1, Nós confiamos em Ti, Senhor. Guia-me segurando minhas mãos. Carrega-me quando não posso mais andar. Protege-me, leão da tribo de Judá. Ele é o Teu escudo. E não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Senhor, nesse dia, nessa noite, nós queremos declarar, Senhor, que nada vai nos impedir de alcançar, Senhor, o centro da Tua vontade, Pai. Guia-nos através do Teu Espírito Santo. Leva-nos, Senhor, acima do medo, acima da
Você pode declarar mais uma vez suas vozes. Ó Deus, abre a porta para mim. Tá lindo. Leva-me até o centro. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Declare mais uma vez. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração de comunhão, de comunhão. Nós queremos desfrutar a tua presença, Senhor, de comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Muitas vezes temos colocado a nossa fé em tantas coisas, mesmo achando que não. Muitas vezes colocamos a fé na nossa própria capacidade, colocamos a fé nos nossos recursos, colocamos a nossa fé em alguém. Mas o Senhor nos chama a colocarmos a nossa fé nele, porque ele faz aquilo que homem nenhum pode fazer. O Evangelho de Jesus, segundo o relato de Lucas, no capítulo 6, versos de 6 a 11, falam de um grande encontro. Quando Jesus está ensinando na sinagoga, e ali havia um homem que tinha a mão direita ressequida. E os escribas fariseus que ali estavam começaram a olhar para ver se Jesus iria fazer uma cura no sábado, era um dia de sábado. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus, conhecendo os pensamentos daqueles homens, Jesus pediu que aquele homem ficasse de pé, e ele ficou de pé. A mão ressequida ali no contexto da passagem é uma mão atrofiada, inútil. Ele ficou de pé. O Senhor pediu que ele viesse para o meio, e ele foi para o meio da galera. E o texto diz que ele permaneceu de pé. Jesus então fez a seguinte declaração: é lícito fazer o bem ou o mal no dia de sábado? Deixar viver ou morrer no dia de sábado? E o texto diz então que Jesus ordenou que aquele homem esticasse a sua mão. E naquele momento o homem esticou a sua mão, a vida voltou às suas articulações, aos seus nervos, à sua mão. Eu imagino aquele homem glorificando ao Senhor naquele momento. Mas aqui tem um princípio muito importante para a minha vida e para a sua vida, algo que nós precisamos aplicar no contexto da nossa vida, nos nossos relacionamentos. Aquele homem, ele se expôs. Quando Jesus o chamou, ele não pensou talvez na vergonha, ele não se intimidou com a quantidade de pessoas que ali estavam, mas ele se levantou, permaneceu de pé, atendeu ao chamado do Senhor. Talvez porque ele entendeu que ali estava ninguém mais, ninguém menos do que o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Mas o fato é que aquele homem foi curado. Ele se expôs. Ele foi além, ele deu o passo. Muitas vezes nós, enquanto homens, sofremos com muitas situações. Talvez você esteja aqui hoje, você está sofrendo aí com os boletos. Você tem uma série de compromissos que você precisa arcar. Talvez você esteja com problema no seu casamento. Talvez você tenha um problema com pornografia, com masturbação, com uma série de coisas que tem afetado a sua vida e tem escravizado você. Mas você tem sofrido com isso e não busca ajuda. Mas Jesus nessa noite, Ele também te chama, dentro da sua fragilidade, da sua atrofia, seja ela física, emocional, espiritual. Ele fala: ei, fique de pé, se exponha, abra o seu coração, porque eu nessa noite eu quero curar, eu quero libertar, eu quero fazer algo novo na sua vida, homem. E para isso nós vamos precisar uns dos outros. Muitas vezes nós vamos precisar de alguém que ore por nós, alguém que a gente possa abrir nosso coração. Ei, homem, não dá para a gente ficar caminhando sozinho.
Leões andam com leões e os leões estão aqui. Por isso, eu queria agora te dar a oportunidade de você se juntar aí com 3, 4, 5 homens. E se há algum motivo de oração, que você coloque para a galera. Se há algum pedido de oração, também compartilhe. Mas que você esteja estabelecendo relacionamentos novos, abençoados. Que você esteja abrindo seu coração. Que possamos verdadeiramente contar uns com os outros. Que possamos nos expor. Ei, o Senhor está aqui. Se você não conhece esse homem aí do seu lado, se apresente. Você possa ser bênção na vida de alguém. E que também você possa ser abençoado nessa noite pela vida de algum desses homens. Em nome de Jesus. Pai, toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, Deus. Quero colocar, Senhor, a minha vida, a vida de cada homem que aqui está. O Senhor conhece o mais íntimo, o mais profundo de cada coração. O Senhor sabe das lutas, das dificuldades, das limitações, daquilo que muitas vezes tem nos entristecido, prendido as nossas vidas. Mas a Tua palavra diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto devemos permanecer livres e não nos submeter novamente a um jugo de escravidão, seja do que for. Então, Senhor, trabalha na vida de cada homem nessa noite. Liberta, se algum pecado, Senhor, que tem escravizado esses homens, que o Senhor hoje possa estar libertando. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcança misericórdia. Que assim seja conosco, Deus. Que possamos ser achados por Ti nessa noite. Vem, Espírito Santo, convence a cada homem do pecado, da justiça, do juízo de Deus. Mas que possamos, Senhor, atender ao Teu chamado, para sermos, Senhor, coluna nas nossas casas, nas nossas famílias, na sociedade. Que possamos ser homens, Senhor, usados por Ti neste tempo. Trabalha nas nossas vidas, Senhor. Gera no nosso meio relacionamentos abençoados, amizades sinceras. Que possamos verdadeiramente contar uns com os outros, orar uns pelos outros, Senhor. Oh Deus, se alguém aqui se sente excluído, sozinho, triste, Senhor, que Tu possas tocar no coração nessa noite. E que esse homem se sinta parte deste lugar, desta igreja, do Teu reino, Deus. Oh Senhor, vem, Deus, fala conosco. E que possamos seguir juntos, firmes, em direção ao alvo, sem jamais retroceder. Que aqui seja estabelecida uma atmosfera dos céus, aonde o Senhor possa fazer aquilo que está no Teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Agora pega aí na mão deste homem que está do teu lado. Agora aperta a mão dele aí, ó. Aperta a mão dele aí forte até ele dar um glória a Deus. E vamos juntos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Com alegria nós declaramos que o Senhor é o nosso caminho, a verdade e a vida. Minha vida te entreguei, eu preciso só de Ti. Se te procuro, sei que vou te achar. Em tempos de aflição, eu sei, primeiro a Ti eu vou buscar. Eu nada sou sem Ti, ó meu Senhor. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Vamos! Tu estás sempre a cuidar, em todo tempo e lugar. Tua graça vem transborda o meu ser.
hoje o mesmo amor, pra sempre, sempre, até não ter fim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. As palmas. A palavra de Deus nos fala em João 14:6. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é uma verdade que precisa ser declarada sobre a nossa existência. O Oficina declara que Jesus Cristo é o caminho, o único caminho para o Pai. Vida, caminho, verdade és, eu vivo pela fé em Ti, Senhor. Eu vivo só pra Ti. Declare. Vida, caminho, verdade és, eu vivo pela fé em Ti, Senhor. Eu vivo só pra Ti. Vida, caminho e verdade és, eu vivo pela fé em Ti, Senhor. Eu vivo só pra Ti. Nós declaramos, Senhor. Vida, caminho e verdade és, eu vivo pela fé em Ti, Senhor. Eu vivo só pra Ti. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Caminho, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que nessa noite você possa adorar o Senhor, possa dizer ao Senhor que é dono de tudo. O Senhor que criou o universo, o Senhor que sabe a origem, o meio e o fim de todas as coisas, que fez a super máquina. Você sabe qual que é a super máquina do universo? O corpo do ser humano. Cada detalhe foi planejado e projetado pelo Senhor para funcionar bem, mas com uma finalidade, para a honra e glória do nome dEle. Que nessa noite você use toda a energia que você tem, tudo que tem no teu coração para dizer: dono das estrelas, Tu és o Senhor dos mares. E eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor se preocupa comigo, olha para as minhas necessidades, e eu te adoro, Senhor, nessa noite. Aleluia. Aleluia. Te adoramos. Eleve o Senhor, dono das estrelas e Senhor dos mares. Diga isso a Ele. Oh Jesus, nós te adoramos nessa noite. Oh Jesus. Poderosos vão te confessar. Junte-se a eles.
lado comigo. Dono das estrelas e Senhor dos mares, toda a criação te exalta. Este lado agora. Grandes e pequenos, reis e poderosos, hão de confessar teu nome. Aleluia, todos juntos, aleluia. Querubins aos teus pés se prostram, serafins, declaram que és santo, e a minha alma adora-te por tuas obras e por quem tu és de tua glória. Shekinah, toda a terra se encherá para sempre, és e sempre serás, e a minha alma adora. Diga a Ele, por tua glória, Senhor, e por tudo que tu és, e por quem tu és. Cada parte do nosso corpo dessa noite, Senhor, te adora, diz o quanto tu és poderoso. Shekinah, vem com tua Shekinah, aleluia, se encherá para sempre, és e sempre serás, sempre, 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 sempre serás, sempre serás, sempre serás. Aleluia, nós te adoramos, Jesus. Nós te exaltamos porque tu és o único Deus verdadeiro. Nós nos colocamos nesta noite totalmente submissos à tua presença. Nós declaramos, Deus, a nossa adoração, a nossa rendição, o nosso louvor. Nós nos humilhamos diante da tua presença santa, Senhor, reconhecendo, Deus, as nossas fragilidades, as nossas debilidades, as nossas fraquezas, Pai, colocando diante de ti as nossas vidas em total submissão. Deus, nós declaramos que carecemos do Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor. Ser conosco como pai, ser conosco como esposo, ser conosco, Pai, como profissional, ser conosco, Pai, como servos teus. Oh Deus, não deixa, Pai, que nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas que possamos nos manter firmes, Senhor, no teu propósito, servindo ao Deus verdadeiro, Deus Senhor, que conhece toda a nossa vida, conhece os segredos do nosso coração, a intimidade do nosso ser, sabe aquilo que se passa na nossa mente, no nosso interior nesta noite. E tu podes, Deus, ir agora ao encontro, Deus, de cada vida que aqui está. Ó Deus, leva-nos, Deus, a uma atmosfera de adoração. Nós não queremos estar aqui por um hábito, por um costume, por um compromisso, porque alguém nos convidou. Nós queremos estar aqui, Pai, em atitude de adoração a Ti. Nós queremos estar aqui Te servindo, Deus, com a nossa vida, nos oferecendo, Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Por isso, Papai querido, recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe a nossa exaltação. Oh Deus, nós queremos Te adorar na beleza da Tua santidade, reconhecer que Tu és o único digno de receber o nosso louvor, a nossa exaltação. Ó Deus, que tudo que aqui seja vivido e feito nesta noite possa chegar à Tua presença como expressão do nosso amor por Ti, da nossa devoção ao Senhor,
louvor ao Rei dos Reis. Recebe, papai, é para ti toda a nossa adoração. Oh Deus, é para ti, Jesus. Minha alma adora-te por tuas obras e por quem tu és, de tua glória, Shekinah, toda a terra sentirá para sempre, és que sempre serás, sempre serás, para sempre, sempre, sempre serás, sempre serás. Aleluia. Glória a Deus. Por favor, tome o seu lugar. Eu queria chamar agora o nosso pregador dessa noite, nosso preletor, Marco Aurélio Almada. É uma honra, uma alegria tê-lo conosco. Eu sei da sua agenda, que é bem concorrida. O Almada, ele é diretor-presidente do Centro Cooperativo Sicoob, que é composto pela Confederação, pelo banco, pela seguradora e outras entidades de terceiro grau do Sicoob. Ou seja, o homem manda muito lá, não é? Então, assim, glória a Deus porque ele está aqui, mas acima de tudo, quando nós falamos de você nesses dias aqui, Almada, uma das características que a gente fez questão de frisar, que acima de tudo isso, você é um homem de Deus. E é por isso, principalmente, que ele está aqui. Então, que você abra seu coração, na certeza de que o Senhor vai usar o Almada mais uma vez. E eu queria chamar alguém muito especial que proporcionou esse encontro, o Marcel. Marcel é nosso parceiro aqui. Marcel é amigo, colega de trabalho do Almada e irmão em Cristo. Olha que beleza. Não tem como dar errado, não é isso? Aí é uma parceria de sucesso entre os dois. Por favor, Marcel, você ora pelo Almada, por favor. Orar. Senhor Deus, nós queremos nesse momento colocar a vida do Almada nas tuas mãos. Usa-o, ó Deus, para poder trazer a tua palavra para nós aqui nessa noite, ó Pai. Que nós possamos ser abençoados, possamos sair daqui edificados com aquilo que Ele tem para trazer para nós aqui nessa noite, Pai. E, ó Senhor, abençoa esse ministério de homens aqui da nossa igreja, que possa ser bênção na igreja e que possa ser bênção nessa terra, ó Pai. Abençoe que esse ministério dê frutos para o teu reino e para a tua glória. Fique conosco no restante desse dia. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do seu Filho amado. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Boa noite, irmãos. Para mim é uma alegria grande poder estar aqui com vocês nessa noite e compartilhar com vocês alguns aprendizados que eu tenho tido a partir da função que eu desempenho, mas também da minha experiência com o Senhor, sobre um grande desafio de habitar o Brasil no século XXI, no meio de uma cultura em grande transformação, em que muitas vezes o papel do homem é ressignificado e colocado numa posição muito diferente daquela que está proposta na Escritura. E o tema que eu trouxe para compartilhar com os irmãos, eu vou orientá-lo a partir de algumas referências da Escritura, mas também vou falar dele de uma maneira bem geral, que é o tema da liderança. O que a gente pode entender como liderança? Eu estou vindo do Congresso Mundial de Cooperativas de Crédito, que aconteceu lá em Boston, 3.000 pessoas, um auditório enorme, 45 painéis e apenas 4 palestras na plenária. Uma plenária para 3.000 pessoas, uma plenária enorme. E apareceu lá um dos grandes palestrantes do mundo do tema da liderança.
ele é coach de um número enorme de CEOs, e fez questão de mostrar os videozinhos dele conversando com os CEOs lá, para referendar o nome dele e tal. René Carayol, o nome dele. O senhor, já ali dos 70 e poucos anos, ele, pessoa muito mansa, cabelo branco, chegou lá na frente. Quando ele entrou, eu confesso que eu não dei muita... Ele não suscitou muita expectativa, porque era uma pessoa de fato mansa, fala calma, e eu sou agitado e tal, mas à medida que ele foi discorrendo sobre o tema da liderança, ele foi envolvendo aquela plateia, e nós tivemos uma experiência fantástica em torno desse tema liderança. A forma que ele usou para captar a nossa atenção foi a que eu comentei, de vídeos com CEOs super renomados. E ele começa entrevistando esses CEOs no vídeo, e ele faz uma pergunta. A pergunta que ele faz para o senhor é o seguinte: o líder pode ser formado ou o líder nasce pronto? Responde essa pergunta aí. É possível uma pessoa se transformar no líder? Ou para eu ser líder eu tenho de ter nascido com determinadas características, com determinados dons ou com determinados talentos? O que você acha desse tema? Qual que é a resposta que você dá para essa pergunta? E ali, alguns CEOs concordaram que dava para criar assim, um grande líder a partir de um processo de formação, e outras pessoas entendiam que se você não tiver dom, se você não tiver inclinação, você não vai se tornar um líder nunca. Esquece. Eu vendo aquilo ali, eu me fiz a seguinte pergunta: será que esta é a primeira pergunta que eu deveria fazer quando eu começasse a pensar ou desenvolver ideias sobre o que vem a ser líder? Será que essa é a melhor pergunta? Eu achei a pergunta interessante, mas eu fiz, será que é a melhor pergunta? E eu, pensando nisso, eu falei assim, se eu fosse fazer essa primeira pergunta, para estruturar minha palestra de liderança, eu faria uma pergunta que seria o seguinte: o que é ser líder? Para que eu devo querer ser líder? Porque quando ele respondeu a pergunta, ele falou, vou dar uma notícia excelente para vocês aqui. Todos vocês podem ser líderes. A resposta que eu vou dar para você é o seguinte: a única coisa que te impede de ser líder é querer ser líder. A partir do momento que você falar, eu quero ser um líder, você pode construir liderança. E começou a provar isso lá com todas as experiências dele. Eu fiquei olhando assim, querer ser líder por quê? Por que que eu quereria ser líder? Essa seria a minha primeira pergunta. Porque quando a gente vai lidando com esse tema da liderança, a motivação do coração me parece ser a primeira questão a ser resolvida. Porque algumas pessoas querem ser líderes porque a partir da posição de liderança, Frank, podem exercer poder. E poder satisfaz o ego. Algumas pessoas querem ser líderes porque a posição de liderança os faz sobressair. E sobressair faz bem para o ego. Algumas pessoas querem ser líderes porque eles têm prazer de ver outras pessoas girando em torno deles. Elas querem ser o centro daquela comunidade que as rodeia. E eu fico perguntando, é lícito querer ser líder por isso? A minha pergunta é, você gostaria de ser líder para satisfazer questões do seu eu? Ou você anseia ou quer ser líder para desenvolver a dimensão do nós? Porque se o ponto de partida seu para poder trabalhar o tema da liderança for querer desenvolver o eu vou te dar uma notícia: vai
ser um processo problemático. A gente tem um texto que é famoso e que nos coloca numa posição de liderança com relação às nossas esposas. Nós temos lá Efésios 5, que vai dizer que o homem é o cabeça da mulher, não é isso? Assim como Jesus é o cabeça da igreja. E aí você chega em casa, se eu sou o cabeça, e minha mulher tem de me obedecer. Ela tem de te obedecer para satisfazer o seu eu, ou a sua missão como líder é desenvolver a dimensão do nós na família. Porque isso vai mudar muita coisa na forma de conceber o que é ser líder. E nós precisamos partir daí. Por isso, e sabendo que eu iria reencontrar aqui com Moraes aqui, o pastor Moraes, na época que nós convivemos, era só Moraes, e nós dois éramos professores da escola dominical. Durante anos, nós dividimos a mesma sala de escola dominical, né, Moraes? Um domingo eu, outro domingo você, e nós íamos ali revezando. Eu escolhi aqui o tema para a gente começar a refletir sobre liderança. O texto bíblico está em Mateus 8, de 6 a 10. É um centurião romano que procura Jesus para que Jesus pudesse curar o servo dele. E o texto diz assim: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com tua palavra e o meu rapaz será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, ele vai, ao outro vem, ele vem, e ao meu servo faz isso e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo Israel vi fé como deste homem. Olha que coisa interessante, um centurião. É importante para a gente poder entender esse texto, que nós estamos falando de um centurião. O exército romano, a maior divisão do exército romano era a legião. Uma legião tinha entre 5.000 e 6.000 soldados. Ela estava dividida em coortes de 500 soldados. Aí nós tínhamos os centurions, que era a divisão de 80 soldados, 80 no máximo 100 soldados. E ainda tinha a patrulhazinha lá que reunia 8 soldados. Então, nós não estamos falando aqui de um general. O Moraes é quase brigadeiro. Por isso que eu escolhi o centurião. Chegou a ser brigadeiro. Na reforma deve ter chegado. Mas nós não estamos falando de um oficial de alta patente. Nós estamos falando na hierarquia de uma legião, de alguém que está no terceiro nível e abaixo dele não tem mais estrutura, tem formação de patrulha. São 8. E ele vai virar para Jesus e fala assim: Jesus, eu te reconheço, eu sei que você é capaz. Você não precisa ir lá, porque eu sou homem sujeito à autoridade. Antes dele falar, que fala com o soldado para ir, ele vai, vem, fala para o servo fazer isso, ele se posicionou num contexto em que antes de exercer autoridade, ele é um homem sujeito à autoridade. Porque falar sobre liderança, de fato, é desenvolver a dimensão do nós. E para desenvolver a dimensão do nós, antes de liderar, meu irmão, você precisa se deixar ser liderado. Porque o nós é uma rede. O nós é uma rede. Essa rede tem muitos nós. Ao mesmo tempo, nós lideramos e somos liderados. E o nosso nós é um nós muito especial, porque nós estamos falando do nós, a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro.
E essa noiva tem por cabeça Cristo. Então, quando a gente olha lá para o nosso texto de Efésios 5, o homem é o cabeça da mulher, mas ele está organizando a dimensão do nós, da igreja, e o cabeça do homem é Cristo. E o êxito da liderança dele é se o nós acontecer, não se ele prevalecer no que ele quer. O líder, se for medido pelo fazer prevalecer o que quer, pastor, vai ser um líder muito ruim. Mas se é um líder, alguém que tem a capacidade de fazer a dimensão do nós sobressair, esse sim entendeu qual que é o papel e qual que é a dimensão da liderança. Por isso, quase sempre que a gente vai lidar com o tema da liderança, a gente vai tocar no aspecto sacrificial. Só que a gente está, Moraes, no século 21, na sociedade do consumo. É da natureza de quem habita a sociedade do consumo, consumir e descartar. E se eu falar assim, compra, a perspectiva do sacrifício, você fala, quero não. Consuma a possibilidade do sacrifício, você fala, quero não. Porque a gente quer experiência, Franco, igual o nosso planejamento estratégico. Mas essa dimensão da construção do nós implica esse sacrifício. E nessa dimensão da construção do nós que implica sacrifício, Jesus nos deu o exemplo. Paulo fala que nós o seguimos nos seus sofrimentos e com ele, estaremos com ele na sua glória. Se o seguirmos dos seus sofrimentos, estaremos com ele na sua glória. Mas eu vou parar de falar aqui, não, senão você não vai comprar minha palestra, porque você está na sociedade de consumo. E todas as vezes que a palavra nos confronta, nós ficamos em conflito com a nossa cultura. É uma coisa absolutamente natural, acontece comigo também. Então aqui, para a gente poder tentar explorar isso um pouquinho mais, quando eu estou falando de liderança, eu estou falando de limitar liberdades. Vocês concordam que para construir a dimensão do nós, todo mundo tem de abrir mão de um pouquinho da sua própria liberdade em favor do todo? É impossível um todo homogêneo com todo mundo exercitando 100% da liberdade? Então o líder é um moderador de liberdades. Você, como líder da sua esposa, modera a liberdade dela. Mas se você errar na mão, gera um problemão. O líder, ele modera a autoridade. A autoridade tem sinal positivo e a autoridade tem sinal negativo. Eu posso usar a autoridade para fazer o bem, mas posso usar a autoridade para fazer o mal. É ou não é verdade? Então, para eu poder ser um líder que constrói o nós, eu preciso desenvolver um nível de consciência de que a autoridade que eu possuo deve ser usada para fazer o que é bom. Para ser líder, eu interfiro em questão de autonomia. Nós estamos lá no CCS debatendo questão de autonomia. O Marcelo estão me pedindo para dar mais autonomia para eles. Eu falei assim, não vou dar não, porque é só bobagem. Brincadeira, isso é piada. Vocês não riram, mas é piada. Tá certo? Mas há uma dimensão de autoridade que comunica com a dimensão de autonomia. Se eu tenho responsabilidade, eu habilito a autoridade, habilito a autonomia. Porque as pessoas na sociedade de consumo querem muita autoridade, querem muita autonomia, mas rejeitam a responsabilidade, que é a moderadora da autoridade e da autonomia. Porque a responsabilidade é com relação ao outro. A autonomia e a autoridade pela autonomia e pela autoridade em favor do meu eu. É gostoso. É ou não é? Quando você manda e a pessoa obedece. Venhamos e convenhamos. Mas é para isso que eu devo desenvolver a minha liderança.
para fazer emergir na família, fazer emergir na igreja a dimensão do nós. Esse é o primeiro ponto. E aí, vamos avançar um pouquinho. Eu vou desenvolver um pouquinho da tese do nosso René. Ó, eu fui passando aqui, só para mim. Já tô. É para lá. Vamos lá. Aqui eu falei, já falei. A gente entra aqui, 4 facetas da liderança. Aqui, eu vi que alguns duvidam que habilidades de liderança podem ser desenvolvidas. Eu entendo que dá para desenvolver habilidades de liderança. Porque seria difícil eu ser um administrador, seria difícil eu presidir, seria difícil eu liderar, se eu não entendesse que eu posso ajudar pessoas a desenvolver habilidades de liderança. E para desenvolver habilidades de liderança, esse aqui é o esquema que eu organizei. Isso aqui eu não tirei dessa do René, não. O René falou outras coisas. Mas eu entendo que a primeira coisa que você, que quer desenvolver a habilidade de liderança, precisa levar em consideração é que há um aspecto funcional na liderança. Esse livro aqui é super bacana, Pipeline da Liderança, Rancharan, é um guru aí da administração. O que ele vai falar? A primeira dimensão da liderança é a dimensão de você mesmo. Sabia que você pode liderar você mesmo bem ou você pode liderar você mesmo mal? Como você lidera você mesmo? Subordinando a sua vontade. A sua vontade quer mandar em você. E você só avança se você mandar na sua vontade. É a primeira dimensão da liderança. Por exemplo, você está com leve sobrepeso. Gostaria de emagrecer. Tem muita vontade de comer jujuba. Incapaz de começar liderando você mesmo. Porque para você se qualificar, vai ter de estudar, vai ter de ralar, vai ter de abrir mão de alguma coisa que é prazerosa em favor de algo que não é prazeroso. E você só faz isso no momento que você começar a liderar você mesmo. É uma covardia você querer liderar sua esposa sem liderar você mesmo. Bom, mas se você aprendeu a liderar a você mesmo, vai ter um segundo desafio. É quando você se torna líder de uma pessoa, de um CPF, ou de 2, ou de 3, ou de 4. Então eu vou liderar aqui, eu estou vendo aqui o Marcel, o Franklin, o Matheus, o Bruno e o Marcelo. Eu sei o nome deles, eu estou falando para eles fazer as coisas, estou vendo a reação. Eu vou lidando com indivíduos, é um desafio novo e diferente de liderar a mim mesmo, não é? Mas se tudo der certo, vai chegar uma hora que você vai liderar alguém que lidera as pessoas. No nosso caso, no caso da empresa, é comum, no caso das Forças Armadas, é comum uma pessoa ter como subordinado alguém que lidera finalmente a tropa. E é diferente você liderar quem lidera alguém do que liderar diretamente aquele alguém. Mas se tudo der certo, você vai liderar mais de um alguém que lidera alguém em temas diferentes. Por exemplo, é o momento que o Marcel está vivendo. O Marcel, ele cuida de meios eletrônicos de pagamento. Ele lidera uma equipe que cuida de cartão de crédito e uma equipe que cuida de maquininha que recebe o cartão de crédito. São 2 temas diferentes, 2 desafios, 2 conjuntos de metas diferentes, e ele tem
de fazer o negócio andar, liderando alguém que lidera alguém. Cada vez que você muda de posição de liderança, muda o que você tem que fazer para conseguir evoluir na sua posição de liderança. Mas isso é possível ser aprendido. Além da questão funcional, há uma outra questão de liderança que eu acho bem bacana, que é a questão técnica da liderança. Isso aqui eu tirei da nossa experiência com a GPTW, que é aquele selo das melhores empresas para se trabalhar. Eles entrevistam todos os empregados que nós temos na empresa, lá no CCS mais de 5.000 pessoas, e fazem um tanto de perguntas sobre os líderes. E fazem perguntas sobre os líderes dos líderes, e chega até em mim. E depois a técnica da pesquisa organiza os líderes em 5 categorias. A primeira categoria é o que eles chamam de líder. Mas espera aí. Marcel não fez dever de casa, não. Já é forol. Mas no primeiro nível, me faltou a terminologia precisa, mas é aquela pessoa que foi colocada para ser líder e não se deu conta que é líder. Inconsciente. Parabéns, Franklin. Ganhou uma gaivotinha o Franklin aqui. Líder inconsciente. Líder inconsciente, ele acha que os funcionários têm que saber das coisas, julga o que ele fala, o que ele não fala com as pessoas, entende que as pessoas têm de entender o que tem de ser feito, não fala o que tem de ser feito, a pessoa não faz, ele já chega reclamando, porque ele não tem consciência do que se exige do líder, que é o pior quadro. Mas há um outro grupo que são os líderes aleatórios. E a gente vê que é curioso, a metodologia é uma metodologia muito bacana. O que é o aleatório? Ele tem um grupo, pastor, de 10, só que ele gosta de 6 e não gosta de 4. E aí ele relaciona com os 6 de um jeito e relaciona com os outros 4 de 8. E aí entra num processo de profecia autorrealizável. Ele vai falar assim, esses quadros aqui são ruins, quer ver? Aí ele pega o filé do serviço e dá para os 6 e o osso para os 4. Os 4 ficam insatisfeitos e processam o osso mal. Os 6 ficam felizes, processam o filé bem. Falam, não disse? Olha como é que os 6 fizeram tudo que era para fazer. E os 4 fizeram. Eu falei que eles eram ruins, são ruins mesmo. Ele é aleatório e como ele vai tratando as pessoas diferentemente, por afinidades pessoais, o resultado que ele tem de retorno do grupo é muito heterogêneo. Mas dá para você chegar para o inconsciente e falar assim, olha, você está inconsciente, você tem que pensar nisso, pensar naquilo, pensar no outro, cuida disso, cuida daquilo. E dá para você chegar para um aleatório desse e mostrar para ele, olha aqui, a pesquisa GPTW é legal porque eu mostro para ele assim, ó, você está sendo questionado como líder, tem gente que gosta demais de você e tem gente que não gosta. E eu não conto nem se é tortura quem não gosta. Mas ele acaba descobrindo, porque ele sabe. Há uma outra perspectiva, que é o líder transacional. O líder transacional é o que acha que gente é máquina. Ele faz o planejamento, tem uma noção de tarefa, entrega o que tem de ser feito e cobra. E não considera as questões humanas envolvidas. Não como motivação, como aceitação no grupo, como problemas que a pessoa pode estar vivendo. Ele é transacional, aí ele já começa a entregar, porque nos 2 primeiros níveis, a entrega do líder é muito limitada. No terceiro já começa a acontecer a entrega. Aí nós temos o 4º nível, que é o bom líder. O bom líder, ele faz quase tudo certo, exceto a percepção que tem de si mesmo. Ele considera os outros, ele distribui igualmente para todo mundo, ele vê se está motivado, ele distribui com justiça os benefícios remuneratórios, só que ele não aceita ser questionado. Ele não admite nenhuma vulnerabilidade pessoal. Mas já é um salto enorme com relação ao transacional. E aí tem o for all, o líder para todos,
que além de fazer tudo certo, ele entende que ele é um ser humano que erra e ele reconhece as suas fragilidades e pede ajuda para a sua equipe para superar as suas fragilidades. Então, essa dimensão técnica é uma dimensão que se desenvolve. A gente está vendo lá no CCS pessoas subindo a escada. A gente está vendo lá no CCS pessoas se movimentando no pipeline, aprendendo a lidar com a nova dimensão da liderança dela. Aí nós chegamos no quadrante superior, aqui nessa matriz, como eu disse, foi eu que desenvolvi. Eu tenho aqui, num eixo, a capacidade que o líder tem de alcançar resultados, e no outro eixo, a capacidade que o líder tem de mobilizar pessoas e fazê-las se engajar num propósito. Eu posso ter gente muito engajada no propósito que não entrega resultado, e posso ter gente que entrega muito resultado sem engajar no propósito. O farol é aquele que busca o resultado com o propósito. O fator objetivo do que eu estou buscando é alcançado, mas as pessoas também se realizam naquilo que estão fazendo. Então, as duas dimensões de baixo são infraestrutura para as duas dimensões de cima. No quadrante superior esquerdo, eu tenho uma dimensão que é a dimensão inspiracional. Além de entender essa mecânica do pipeline, além de entender a forma de lidar com as pessoas e de desenvolvê-la, é possível eu ser o líder que inspira. Eu posso inspirar as pessoas a desenvolver algo. Quando eu inspiro alguém, eu torno o trabalho algo muito mais humano do que levar as pessoas a fazer alguma coisa apenas por remuneração, né? Aliás, talvez a metáfora que mais seja contada em livro de administração que trata de liderança ou de motivação é a metáfora da catedral. Como alguns de vocês podem não ter feito a ciência suprema da administração, a maior de todas as ciências, né? Eu vou contar essa metáfora aqui para vocês. Eu acho que porque é o seguinte: o pastor, ele começa com o pastor auxiliar. Quando ele vira o pastor presidente, ele administra a igreja, certo? O Moraes, ele começa lá como cadete na AFA. Se der tudo certo, ele vai virar o brigadeiro 01, vai administrar a Força Aérea. Concorda? O sujeito fez medicina, foi um sucesso absoluto, virou o diretor do hospital. Então, Suprema, administração. Ninguém riu. Tudo bem. Era só piada, gente, era só piada. O Marcelo vê as piadas sem graça, ajuda aí, ó. Tá difícil pro Marcelo. E eu nem comecei a fazer piada com ele ainda. Mas aqui a metáfora da catedral é o seguinte: o Papa resolveu visitar uma ilha que é uma grande pedreira onde as pessoas estão quebrando pedra. O trabalho é insalubre. Nós estamos situados ali no início do século XVI. A catedral é o Vaticano. Tecnologia extremamente precária. Quebra-se pedra com talhadeira, marreta. As mãos vão se ensanguentando, se envolve nas mãos ali aqueles trapos para segurar. E ele chega naquela pedreira, centenas de pessoas quebrando pedra. Aí ele chega para a primeira pessoa e pergunta: posso saber o que você está fazendo? A pessoa vira para ele e fala: você está vendo, estou quebrando pedra. Só isso? Estou quebrando pedra. Você não está vendo? Estou quebrando pedra. Aí ele dá 5, 6, 10 passos e pergunta para o outro: posso saber o que você está fazendo? E o outro fala assim: o senhor está vendo? Eu estou quebrando pedra. O senhor pode olhar, não tem ninguém que quebra pedra melhor que eu. Eu sou o cara, as minhas pedras são mais simétricas, são melhor lavradas, ninguém quebra pedra melhor que eu.
posição melhor do que só ver quebrar pedra. Ele está usando a oportunidade para desenvolver o talento dele acima das outras pessoas. Mas esse Papa dá mais 10 passos e pergunta para um terceiro, que está quebrando pedra alegremente: posso saber o que você está fazendo? Ele vira para o Papa: eu estou ajudando a construir uma magnífica catedral. Fantástica catedral. Nessa catedral eu vou poder entrar e adorar a Deus. E depois de mim os meus filhos. Depois dos meus filhos, os filhos dos meus filhos. E depois dos filhos dos meus filhos, os filhos dos filhos dos meus filhos. E Deus será engrandecido por essa grande obra. Há uma dimensão inspiracional. Eu não preciso fazer a tarefa só pela tarefa. Eu não preciso fazer a tarefa só para satisfazer o meu eu, quando sobressaio, eu faço melhor, ou ganho o prêmio de empregado do mês. Eu posso fazer numa outra dimensão. E cabe ao líder inspirar. Aquele diagrama que está ali, eu tirei de um livro chamado As Empresas Feitas para Vencer. É uma pesquisa feita por um pesquisador de administração de empresas que se chama Jim Collins. E ele vai dizer quais são as características que ele encontrou entre 20 empresas. Ele pegou lá as 500 empresas da Forbes, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, verificou quais eram as empresas que durante 10 anos eram consideradas empresas médias ou ruins. Alguma coisa aconteceu e elas foram consideradas por mais de 10 anos empresas excepcionalmente boas. Então a empresa era média ou ruim, apareceu alguém lá, fez alguma coisa, e essa empresa mudou de patamar e permaneceu num patamar elevado por muitos anos. Ele deu o nome desse livro a Empresas Feitas para Vencer. O diagrama é aquele que está desenhado ali, e ele vai falar as empresas que eram mais ou menos, que encontraram um líder de nível 5, que tem a capacidade de inspirar pessoas, e, incrível que pareça, de criar uma comunidade de crentes de que é possível que se faça algo extraordinário. Esses constroem os meios de transformar uma empresa média em uma empresa excelente. Essa é uma notícia boa. Se você considera a sua família, você, sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe, cachorrinho, papagaio e tal, uma família mais ou menos, e quiser transformar essa família mais ou menos numa família excepcionalmente boa, há meios de desenvolver isso. E claro, você vai ter de aprender a desenvolver na sua liderança a dimensão do nós. Como? Inspirando as pessoas para o propósito. Mostrando que o propósito vale a pena. Claro, tem algumas questões que vão evoluindo, como, por exemplo, reconhecer a realidade nua e crua, do que está errado, colocar nome no que está errado e criar um planinho para sair do errado para o certo. Senão você também não sai do errado para o certo. Mas, enfim, isso são possibilidades de evolução da condição de liderança. Mas eu falei tudo isso só para chegar numa das experiências mais extraordinárias com liderança que eu tive. Eu estava fazendo uma viagem de estudos pela Itália, era voltado para o cooperativismo, e a gente esteve lá num determinado dia, aqueles dias que a gente faz o tour, que nos levaram para conhecer o prédio do Senado Romano de Modena. Lá em Modena, que era uma cidade na Itália, portanto romana, tem um prédio onde era a administração pública de Modena. A administração romana tem a ágora que a gente ouve falar, né? Aquela mesa de pedra que o líder subia em cima para fazer o discurso, aquela praça onde se reuniam as pessoas para votar na República Romana. E o Senado, onde eram tomadas decisões sobre o futuro da cidade. Eu fui aquilo ali achando que eu estava indo para
característica como todas as outras, e sair dali profundamente impactado, e sair dali com um nível de compreensão sobre algumas coisas do reino que até então não tinha. Foi muito impactante. E eu descobri que, embora a liderança tenha uma dimensão funcional, ela tem uma dimensão técnica, ela tem uma dimensão inspiracional, quase todo livro de liderança é sobre a dimensão inspiracional. Você chegar em qualquer livraria, vai ter mais de 100 livros de liderança, quase todos vão ser voltados para o aspecto inspiracional. O John Maxwell vai estar na Comunidade das Nações, é show, inspiracional. Eu gosto dele, já li um tanto de livro dele, show. Mas há uma dimensão transformadora na liderança que é uma dimensão moral. E essa dimensão moral eu aprendi na prefeitura de Modena. Olha aqui, isso aqui, não é isso aqui. Aí, isso aqui é o teto do Senado da administração de Modena. Eu estava entrando lá e a gente estava com uma guia. A guia fala assim: nesse teto nós temos 4 afrescos, e esses 4 afrescos descrevem o ideal da liderança romana em Modena. O ideal da liderança romana em Modena. Os afrescos são muito esquisitos, mas o que eles revelaram para mim foram coisas muito preciosas. Aqui eu coloquei em perspectiva o afresco. Aqui, ali do lado superior esquerdo, nós temos essa imagem do Hércules Galho. Aqui não está dando para ver direito, mas é aquele cara ali no centro, meio fortão, e sai da boca dele um tanto de corrente, e cada corrente pega na orelha de alguém da audiência. E aí a nossa líder fala assim: primeiro ideal de liderança de Modena. O líder tem de ser forte, mas não força física. Tem de ter força nas suas ideias, nas suas propostas e no seu propósito. Primeira coisa que o líder tem de fazer é ter ideias, ter propósitos e saber comunicá-las aos seus liderados. Porque se não comunicá-las, elas não virão à existência. O segundo aspecto da liderança de Modena é aquele ali, as 7 harmonias gregas. Essa figura que está na parte inferior esquerda. O que são as 7 harmonias gregas? São 7 beldades, 7 mulheres, que representam as 7 notas musicais. E ele fala o seguinte: o segundo ideal da liderança de Modena é que o líder deve produzir entre seus liderados a harmonia das 7 notas musicais. Se você tem ideias boas, se você tem a visão, se você tem o propósito, mas se você não harmonizar os seus liderados, se você não convencê-los a operarem na dimensão do nós, o propósito não vai avançar. O propósito não vai ser suficiente. Até aí, nós estamos lá muitos séculos atrás, mas está parecendo com as palestras dos líderes atuais. O aspecto moral começa a chegar ali no Comodoro Coriolano. É um general romano, e ele tem um ato de desobediência lá ao Senado romano, e é exilado. No exílio ele forma um exército e resolve combater Roma, porque ele estava ferido pelo fato de ser exilado. Mas na hora que ele está saindo para combater Roma, a mulher e os filhos chegam e pedem para ele não ir, porque embora ele tivesse um grande exército, ele não teria condição, como não teve, de superar Roma. E a mulher falava com ele: você vai deixar sua família? Você vai deixar seus filhos? Você vai deixar o seu patrimônio? E ele falava para ela: a missão está acima de tudo.
aspecto moral. Falar desse aspecto moral em empresa não faz o menor sentido. Falar que tem de colocar a família acima de tudo não faz o menor sentido na empresa, mas faz todo sentido na igreja. Quem não deixar tudo para seguir Jesus não vai ser digno naquele dia. Né? Jesus ele foi específico nisso. Nós temos a felicidade de que o nosso líder está preocupado em desenvolver a dimensão do nós da sua igreja. E o nós da sua igreja envolve a gente, envolve a nossa família. Ele está preocupado em nós termos famílias lindas, abençoadas, que revelem o amor de Deus, que sejam testemunho para o mundo que é caído. O nosso líder está preocupado com isso. Mas isso não quer dizer que ele autoriza a gente a colocar a família na frente da obra. Não autoriza. Eu fui criado desde pequeno, aprendendo que a obra do Senhor está em primeiro lugar. Buscai, pois, o reino de Deus sua justiça, pois em primeiro lugar o reino de Deus sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Isso faz com que nós, como líderes, penetremos numa dimensão moral, de honra, de fazer o reino de Deus progredir. Mas o de baixo, aquele do Mêncio Tebano, é mais assustador. É a imagem de um cara suicidando, pulando de uma torre. Aí a nossa guia falou assim, isso é o Mêncio Tebano. A cidade dele estava cercada pelos inimigos. Ele foi consultar a pitonisa, então ele não era crente, ele era romano, a pitonisa era profetisa, e perguntou, nós vamos ganhar ou vamos perder a guerra? A pitonisa falou com ele, nós vamos perder porque os deuses estão irados com você. Se não fosse por você, nós ganharíamos. Ele falou, então não tem mais problema. Subiu na torre e suicidou. E aí ele falou, quarto ideal de liderança de moda. O líder deve saber dar vida pelos seus liderados. Moral. Envolvimento moral com a liderança. Quando a gente olha para o exemplo do nosso Senhor Jesus, ele percorreu essas quatro perspectivas. Ele comunicou suas ideias com clareza. A sua missão, aquilo que o Senhor confiou, o Pai confiou para ele, ele comunicou. O Sermão da Montanha é uma obra-prima de comunicação do reino de Deus. O sermão profético é uma obra-prima. Ele produziu ali uma harmonia entre os liderados dele. Ele colocou todos os interesses do reino à frente de qualquer interesse que ele, como humano, pudesse ter. E no momento adequado, como prescrito no plano de Deus, ele entregou a sua própria vida por mim e por você. E depois ele falou, você quer vir após mim? Tome a sua cruz e siga. Desenvolva as suas habilidades de liderança. Não apenas no aspecto técnico, não apenas no aspecto inspiracional, mas, acima de tudo, no aspecto de comprometimento, de questão de honra, com o propósito que o Senhor Deus dá para mim, para você e para a sua igreja. Há um aspecto moral envolvido na liderança cristã. Por isso, eu volto para o ponto que eu comecei. É muito difícil, Franco. Mateus está com cara de intelectual ali pensando. Gustavo, Marcel, pastor, sabe? É muito difícil dizer o seu chamado envolve sacrifício. É mais fácil dizer que o seu chamado envolve prosperidade. Mas é um sacrifício que vale muito a pena. Aliás, não tem absolutamente nada de extraordinário na vida que não honrar não seja antecedido pelo sacrifício. E aí eu termino com
grande mentoria, a maior de todas as mentorias. Alguém que tinha seguido os passos de Jesus nessas quatro dimensões. O apóstolo Paulo. Ele comunicou o evangelho como ninguém. Ele trabalhou para construir harmonia entre os seus liderados. Até João Marcos, que tinha brigado lá com Barnabé, ele pediu para voltar. Foi abandonado por alguns, mas trabalhou pela harmonia dos seus liderados. Ele colocou os interesses do reino sobre qualquer outro interesse. E chegou, enfim, a hora dele ser martirizado. Mas ele tinha criado sucessores. Ele não tinha herdeiros, até porque não tinha muito para ser herdado dele. Ser herdeiro é uma posição passiva, de graça. Você nasceu filho, a herança é sua. Ser sucessor é uma posição ativa, que é construída com aprendizado, com treinamento, com discipulado, com santificação. Ele tinha sucessores. E talvez um dos mais notáveis sucessores dele seja Timóteo. E ele chega para Timóteo, muita gente fala, ele falou isso porque Timóteo é fraco. Não, ele elogia Timóteo, ele fala que Timóteo está pronto. Ele conta como é que foi a qualificação de Timóteo, com a avó, com a mãe, o que Timóteo já tinha vivenciado com ele, os perigos que Timóteo tinha vivido com ele sem ser covarde. E aí ele termina dizendo o seguinte: Timóteo, você está pronto, está chegando a minha hora, o Senhor vai me levar para a glória, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus. Eu participei do dele, você participa do meu, alguém vai participar do seu, e a obra vai avançar. Nenhum soldado em serviço se envolve com negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Timóteo, a prioridade número 1 é o reino. A prioridade número 1 é o avanço do Evangelho de Jesus. O soldado não fica comprando carro novo, casa nova, o soldado não fica passeando de férias, o soldado, se ele está ali no combate, a prioridade número 1 é o combate. Ele vai dizer igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Nenhum atleta ganha nada, Tiago, se não estiver preparado, Timóteo. Tem que se preparar. Mas não adianta se preparar e ser pego no doping. Porque se não jogar conforme as regras, não é digno da coroa. E finalmente, o lavrador, que trabalha duro, deve ser o primeiro que participa dos frutos da colheita. Há sim uma recompensa, não é só sacrifício, não. Sacrifício é só em função do comprometimento. Tem muita alegria no ministério. Aliás, em mais de uma situação, Paulo falou das alegrias que ele teve no ministério dele. Mas ele colocou o reino de Deus e a sua justiça acima de todas as outras coisas. E isso foi um grande motor da liderança dele. E 2000 anos se passaram, e nós estamos falando dele até hoje. 2000 anos se passaram e Paulo está liderando nós até hoje. É ou não é? As ideias que o Espírito Santo colocou no coração dele e usou, a inspiração que ele teve de Deus, ela nos alcança e nos lidera até hoje. Então, irmão, eu termino, também já passei por isso, talvez tenha extrapolado o tempo, peço desculpa, pastor. Mas a gente falou, e começou falando, você que quer ser líder para satisfazer alguma necessidade do seu eu, ou para desenvolver a dimensão do nós? Eu termino falando o seguinte: o líder perde legitimidade quando exerce poder para atender os desejos ocultos do ego, que é a vaidade. Quando ele adota uma atitude excessivamente controladora, motivado pelo medo de falhar ou de ser decepcionado. Quando ele recorre a táticas de manipulação emocional para conseguir o que ele deseja. Por isso, meu irmão, para vencer essas três coisas, a palavra nos ensina que a humildade é o começo de tudo. Um grande líder
começou aprendendo a ser liderado. Um grande líder começou obedecendo. Um grande líder começou como o centurião romano. Eu sou um homem sujeito à autoridade. A autoridade não é minha. A autoridade eu recebi do Pai. A generosidade, na dúvida do que fazer, seja generoso, não rigoroso. Na dúvida do que fazer, abençoe, não amaldiçoe. E o respeito também pelas pessoas é essencial para esse líder, é que desenvolve essas 4 dimensões que me referi da liderança. Uma dimensão técnica, uma dimensão funcional, uma dimensão inspiracional e também uma dimensão profundamente moral, com compromisso de levar o reino do Senhor para frente, adiante, até o dia que o nosso Senhor volte. Amém? Isso aí, pastor. Obrigado. Glória a Deus. Que bênção. Glórias ao Senhor. Creio que todos hoje foram também preparados e forjados para um novo tempo no contexto do seu trabalho, da sua vida, da sua casa, da sua família. Porque em algum momento todos nós vamos liderar, nem que seja a nós mesmos. Não é isso? Esse é o momento em que agora vamos dedicar os dízimos, as ofertas diante do Senhor. E o Almada falou muito sobre nós. E a palavra de Deus fala algo muito interessante sobre isso. João 17, 21, o texto vai dizer que eles todos sejam um, assim como eu sou um com o Pai, o Pai é um comigo. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo, que a nossa comunhão, quando nós estamos juntos em Cristo Jesus, isso testifica para o mundo quem Cristo é para nós. Então, o nós tem muita força, tem um poder que o Senhor nos permite propagar neste tempo, nesses dias. Eu queria convidar você a ficar de pé agora. Você faz parte desse nós aqui. Então, que dentro daquilo que o Senhor colocar no seu coração, você possa estar ofertando, contribuindo, abençoando. Que Deus possa estar te abençoando. Tenho certeza de que não falamos de uma barganha, mas falamos de adoração, de gratidão. Por isso, feche seus olhos e coloque diante do Senhor agora. Pai, toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, Deus. Queremos Te adorar agora por intermédio dos dízimos, das ofertas. Que o Senhor receba como adoração. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. E que possamos ser usados por Ti para abençoar, para levar a Tua palavra. Expandir, Senhor, a Tua igreja, o Teu reino nesses dias. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que possamos louvar e adorar o nome do nosso Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um só passo de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Que você nesse momento possa lembrar e trazer na sua memória tudo aquilo que você precisa ser grato do Senhor, pois Ele continua sendo bom.
chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Glória a Deus. Tome seu lugar rapidamente, só alguns avisos rápidos. Quem nos visita hoje aí pela primeira vez, faz um sinal com a sua mão, por gentileza. Aí, ó, rapaziada aqui, ó. Por favor, fica aí com a mão levantada. Quem está próximo aí, cumprimenta em nome de Jesus. Aqui também, à minha esquerda, no fundo. Você que está do outro lado da telinha aí também, conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Em nome de Jesus. Atenção, homens, cursilho masculino, acabou tudo, brother. Então, encerramos as inscrições. Glórias a Deus por isso. Vamos que vamos. Queria agradecer a todos aqueles que trouxeram os carros. Eu sempre chamo pelo nome, mas dessa vez eu vou falar apenas os carros. Passat Pointer, o Chevetão, a Porsche, Mercedes, o Bug e as motos. Tem até uma RD 135 aí das antigas, hein? Olha aí que massa. Glória a Deus por isso. Muito obrigado por todos que trouxeram aí seus carros e motos. É isso aí. Outra coisa, galera. Nós estamos aqui hoje, não teremos o Ambargas, o tradicional Ambargas. O Barguinhas adoeceu, internou hoje à noite. Então, a gente não vai ter o Ambargas, mas teremos o Burger Móvel. Não sei se você viu o combão aqui. Então, é o hambúrguer da Kombi. Eu já comi o hambúrguer, é massa. Então, meu velho, terminou aqui o oficina. Todos nós vamos nos confraternizar aqui no estacionamento, junto dos carros. E lá você vai poder adquirir o seu hambúrguer. Então, não vá para casa sem comer um hamburgão. Segura aí com a gente, vamos ter um tempo aí, trocando ideia. Quem sabe você pode procurar aí o Almada, não é isso? Trocar uma ideia com ele. Não sei se ele vai ter que sair rapidamente. Mas você é nosso convidado aí, mas você que paga o hambúrguer. Valeu? Outra, cadê o Paulinho? O Paulinho está aí? Chega aí, Paulinho. Boa noite, pessoal. A gente tem um tatame aí e normalmente quem está treinando, quero convidar o pastor, né? Pelo menos para orar, pastor. Pelo menos para orar com a gente. Deixar a bênção lá para ninguém se machucar, né? E a gente tem um grupo de pessoas que fazem jiu-jitsu e a gente está se reunindo, já tem aí uns 6 oficinas, mais ou menos. E aí a ideia que surgiu hoje, através até de dos amigos que visitam a gente, sugeriu, troquei uma ideia com o pastor, assim, vão vigiar os sentinelas se o Senhor não guardar a cidade. Né? Fred, está aí, vem cá, Fred, por favor. E ninguém faz o seguro lá no Cicobi do carro para bater, não é isso? Ninguém faz seguro de vida para morrer, né? Ninguém faz defesa pessoal para usar, não é isso? Então a ideia é convidar quem quiser hoje a gente fazer uns 10 minutinhos de coisas básicas de defesa pessoal, como, por exemplo, Fred, junta os 2 pés aí, por favor. Fred está sem base, não, Fred caiu, abre um pouco a base, quem Fred. sabe faz ao vivo. Ele já está lá. Se o Fred botar o pé um pouquinho mais na frente e um pouco mais atrás, levantar a cabeça, ele já tem uma outra base. Então a ideia é,
A ideia é compartilhar coisas muito pequenas e ter um momento de comunhão. O objetivo é criar comunhão. E aí eu lembro de uma coisa, minha filha mais velha hoje tem 18, mas quando tinha 15 queria sair do colégio com os amigos. Pode sentar, irmão, valeu. Foi fundamental, Fred, sua participação. Aplausos pro Fred, que isso, brother? Meu Deus. E aí a Bia queria sair do colégio para almoçar com os amigos fora do colégio. Eu dizia, eu não aceito. Você não vai, pai, só eu fico no colégio almoçando. Então, pastor, já chega você aqui. Agora é você. Você. Então, assim, eu ensinei para a Bia 2 detalhes só. O primeiro é, o pastor é mais fraco do que meu dedo. Vem, pastor. Avança, pastor. Pode avançar. Não vai. O meu dedo eu empurro o pastor para onde eu quiser. E depois eu limpo a meleca no braço dele mesmo. Então, são pequenos detalhes que a gente pode ensinar para os nossos filhos. Eu digo para ela o seguinte, Bia, são 2 momentos. É um momento Mulher Maravilha para se distanciar e um momento Papaléguas para fugir, né? Então, a gente não faz seguro de vida para usar e a gente não vai fazer defesa pessoal para usar. Mas eu prefiro ser um soldado no jardim do que um jardineiro na guerra. Isso? Valeu, pastor. Top. Você está convidado. Tiagão, você vai lá? Paulinho, será que dá para o Mateuzinho participar? Com esse shape? Até ele consegue, não consegue? É isso aí, vai lá, Mateuzinho, se garante aí, por favor, viu? Glória a Deus, obrigado. Não deixe de estar lá e aprender um pouquinho de defesa pessoal, vale a pena. Glória a Deus. Fique de pé, homem. É isso aí, glória a Deus. Eu queria chamar o Fred para estar orando aqui, o nosso líder do cursilho masculino. O Fred aí vai estar à frente do cursilho masculino mais uma vez. Eu queria que ele... Aqui, Dória, ó. Obrigado. Que ele estivesse orando, pedir para ele orar pelo Vargas também, que está internado. Deus possa estar curando o Varguinhas. E é isso. Ó Pai querido Deus, nós agradecemos o seu santo nome, ó Pai querido, agradecendo por essa reunião, pelas palavras de liderança aqui que foram profetizadas, foram ditas, ó Deus querido, que tanto chegaram no nosso coração, Senhor Deus. Ó Pai querido, quero também estar colocando nesse momento todo o nosso concílio masculino agora, ó Deus querido, aos teus pés, sobre o teu comando, Senhor Deus, que tu possa estar cuidando de cada cursilista, ó Pai querido, que vai estar naquele local, Deus. Ó, que você possa também estar cuidando de cada área que vai estar ali presente, ó Deus querido, com a liderança, com os nossos pastores, ó Pai, que possamos ter uma grande colheita no final do nosso concílio, Senhor Deus. Ó Pai, nós também te pedimos agora, ó Pai, que você vai colocar agora uma mão de cura no Vargas, ó Pai querido, que tu venha, ó Deus querido, estar com ele, providenciando todo o que for necessário, ó Pai querido, para que ele possa se recuperar e em breve esteja aqui conosco, Senhor Deus. Que não venha faltar nenhum tipo de medicamento, nenhum tipo de estrutura para ele, ó Deus querido, que tu possa estar ali presente, colocando a tua mão e curando ele, Senhor Deus. Esteja com os médicos, ó Pai, sabemos que nada pode sair fora do seu controle, ó Pai. Tudo isso agora nós te oramos, te agradecemos, ó Deus querido, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. É isso aí, agradecer mais uma vez ao Almada, uma alegria, uma honra tê-lo conosco. Foi uma bênção, agradecer ao Marcel mais uma vez que fez o contato. Amanhã eu já vi que vai ter uma reunião, não vai, Almada? Você vai reunir aí, pelo menos com o Marcel. É isso aí, glória a Deus. Fecha teus olhos mais uma vez. Pai, toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, Deus. Muito obrigado por tudo que vivemos neste lugar, nessa noite. E agora que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, homem. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E te dê um restante de semana abençoada, um mês de setembro abençoado, em nome de Jesus.